O Estado da Arte de Novembro celebra o mês da consciência negra. E no programa de hoje, nós vamos caminhar pelos olhares insurgentes trazidos pelo movimento Negritude, o FPR, que ao longo de todo o mês trouxe diversas ações artísticas e culturais, além de mesas redondas virtuais que promovem o debate sobre a igualdade racial e a valorização da cultura negra em todos os âmbitos da sociedade brasileira. E fique com a gente, porque aqui você confere grandes destaques do que rolou na edição deste ano. Para início de conversa, é importante a gente falar do coletivo Negritude, o FPR, a partir da iniciativa do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná, sempre em parceria com a CIPAD, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade aqui da universidade, e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, diversas entidades parceiras, grupos e movimentos negros unem esforços para ampliar a participação da população negra na vida social, combatendo o racismo estrutural que tanto atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Por esse motivo, o Estado da Arte recebe hoje a professora Lucimar Dias, autora de livros de literatura infantil e especialista em educação das relações étnico-raciais da universidade. Em um estudo inédito, a professora Lucimar nos conta dos impactos do racismo na educação infantil e o que isso significa no desenvolvimento da primeira infância. O que a gente tem apontado, e o estudo trouxe isso como um elemento central, né, que o racismo opera nas diferentes frentes. Às vezes a gente fala do racismo, só pensa nas pessoas adultas, e ali o material a gente vai mostrando tanto por pesquisas qualitativas na área de educação, quanto pesquisas da área da saúde, que é um aspecto também pouco trabalhado, que as crianças, desde muito cedo, né, bem pequenininhas, são afetadas por essas interações mediadas pelo racismo. E a proposta que a gente tem desenvolvido, especialmente no meu grupo de pesquisa, o EREIA, é justamente produzir metodologias para mitigar esse impacto do racismo na vida das crianças, especialmente as crianças negras. E se das palavras é possível fazer ciência como faz a professora Lucimar, também a arte pode se tornar uma realidade com a literatura. Um dos pontos do mês da consciência negra é o Festival de Literatura Afro-Paranaense, a FLAP, que busca dar visibilidade para autores e autoras que se dedicam à temática cultural, intelectual e literária local ou afro-brasileira. E o Candeeiro, que é escritor, poeta, um dos fundadores do Centro Cultural Humaitá, que organiza a FLAP, traz várias expressões que merecem ser conhecidas, lidas e ouvidas. Está sendo bacana a gente conhecer, né, os mais antigos, né? Você pega Emiliano Perneta, que se coloca como um afrodescendente, príncipe da poesia paranaense, né? Laura Santos, né? Uma poesia refinada também, marca a presença da mulher negra na literatura. Nós temos Bento Cego, né? O pai da trova paranaense, de Antonina. Essas coisas todas estão chegando como surpresa para a população paranaense e é um trabalho antigo, né? Uma contribuição antiga do negro também, né, nesse campo do pensamento, né, da literatura paranaense. A professora Lucimar, como autora de livros infantis, também faz questão de trazer os seus destaques. Eu sou autora de livros também, de literatura infantil, e esse exercício de produzir literatura, de mostrar, né, com as possibilidades que a literatura, a poesia, o conto e a própria literatura infantil tem de trazer à tona o que nós temos produzido há um bom tempo e que nem sempre tem sido ganho um lugar, um status de produção acadêmica, de conhecimento, de cultura. Nós temos como os Cadernos Negros, que é um movimento literário puxado pelo Kuti, que é um estudioso e um pesquisador da literatura negra, ele chama de literatura negro-brasileira,
que é justamente essa literatura voltada para pessoas adultas. E, bom, desde Maria, né, Carolina, Maria de Jesus, a gente tem uma literatura que nem sempre esteve dentro da escola, valorizada como literatura, mas ela está presente, cada vez mais presente. Aqui nós temos a professora Vera Paixão, que é uma escritora que escreve para adultos, poesia, contos. A Cidinha da Silva também, que é uma escritora hoje consagrada, que tem produzido muito para esse público. Molecada na periferia está produzindo muita coisa, muita coisa. Temos aí o Márcio Gleide, né, que é um poeta sensacional, Geraldo Magela, um contista, né, que está fazendo um trabalho também, tem mais de 30 livros lançados e não tem espaço para mostrar esse trabalho, né, esse trabalho maravilhoso que ele tem feito. Agora, recentemente, recebi este livro aqui, que a gente vai estar lançando também, que é do nosso querido escrevedor de história, Marcel Mallet. Essa edição é específica de histórias quilombolas, né? Ele foi em vários quilombos aqui do Paraná e colheu essas memórias tão importantes para nós, né? Que tá lá guardada, né? E ninguém estava falando disso, e hoje a gente está trazendo isso à tona. A gente está escrevendo muita coisa, né? Esse um ano e meio aí, né? Que a gente ficou fechado por conta da pandemia, né? Deu para ler bastante coisa, deu para escrever bastante coisa, né? Talvez não grandes, mas de grande importância aí para a geração futura, né? Já dizia Mãe Estela que o que não se escreve se perde. Então, eu vou lançar no dia 20 de novembro um livro, né, chamado O Tempo é Rei em Curitiba. É um mestre de capoeira que vai estar contando, né, para os seus alunos, né, um pouco dessa história dessa Curitiba negra. E aí a gente vai lançar este livro, né, O Tempo é Rei em Curitiba. Né, o tempo, a gente pode ver ele de várias formas, mas na cosmovisão africana, né, o tempo está materializado no Iroko da Praça Tiradentes, o tempo está materializado, né, no Iroko ali também do Bom Retiro, que é aquela paineira incrível que tem ali, completou 300 anos este ano agora, em 1º de maio ela foi plantada por um africano em 1º de maio de 1721, né, o Iroko mais antigo de Curitiba. A FLAP é uma necessidade, né, da comunidade negra, né, dos pesquisadores negros, dos mestres da academia, dos mestres da periferia, em poder mostrar, né, tudo o que tem sido produzido no Paraná, né, o que nós temos na questão da cultura negra. E a primeira mostra do Teatro Negro de Curitiba trouxe a Feminagem, uma adaptação feminina da palavra homenagem, trazendo à tona a trajetória da atriz afro-paranaense Odelair Rodrigues. A telenovela O Direito de Nascer, produzida em Curitiba pela então TV Paraná, Canal 6, bem na metade dos anos 60, mostra a atriz negra curitibana, um dos maiores talentos do rádio, teatro e televisão, interpretando o papel da Mamãe Dolores. Maria Helena, filha de um dos homens mais poderosos de Havana, Dom Rafael de Zamora de Juncal, está apaixonada por Alfredo Martins. Ainda que novembro seja o mês da consciência negra, o respeito à diversidade e a luta contra o racismo estrutural é uma tarefa do dia a dia. A gente reitera que é necessário que essas questões elas sejam tratadas durante todo o tempo, né? Para também a gente não guetizar a discussão das relações étnico-raciais nem na educação, nem em outras áreas. Então, é importante destacar que esse é um tema para ser trazido em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, e novembro é o mês da celebração. E nós gostaríamos muito que fosse esse caráter, né? Que novembro fosse a celebração de um trabalho que é realizado ao longo do ano. Tem uma cantoria dentro da cultura negra que é cantada lá de trás, né? Desde o tempo do cativeiro, que é rapidinha, bem pequenininha, fala assim, né? Os mestres sempre cantam até hoje, assim. Vou aprender a ler, aprender a ler para ensinar meus camaradas, meus camaradas. Olha só,
né? Dentro dessa simplicidade, o mestre já cantava lá em 1600, 1700, né? Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, dentro dessa cantoria, né, da cultura popular, da tradição negra, do samba de roda, da capoeira, até hoje é necessário a gente aprender a ler para poder ensinar os nossos camaradas, para poder ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos amigos, ensinar as pessoas que não são privilegiadas como eu, que tenho a sorte de ter amigos, né? Pessoas que estão dentro da academia, que me dão um livro, me dão uma dica, me mostram um caminho e a gente vai, né, aprendendo, né? Aprendendo. E vocês? O que acharam dos olhares insurgentes do Negritude, o FPR? Diz aqui pra gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima!